comum eu receber no Instagram as pessoas perguntando: doutor, eu sou muito ansiosa, eu trato minha ansiedade, meu marido também é muito ansioso, será que meu filho também vai ser ansioso? Será que eu já tenho que levar ele para terapia? Será que eu tenho que medicá-lo? Inclusive, essa dúvida é uma dúvida muito ansiosa por si só, né? Uma dúvida típica de pessoas ansiosas. Por quê? Porque estão em sofrimento e querem, obviamente, que seu filho não passe por aquele tipo de sofrimento. Então, qual que é a ideia disso? Eu quero que vocês entendam muito bem como funciona o mecanismo da genética e um outro termo que talvez vocês não conheçam chamado epigenética, tá? Então eu vou explicar esses dois termos de um jeito fácil de vocês entenderem para que vocês consigam, na sua vida, fazer com que o ambiente seja algo propício para que seu filho não desenvolva um transtorno de ansiedade, tá bom? Então vamos lá. A genética já é amplamente conhecida, então ela passa de pai para filho. Só que não necessariamente os genes que você vai passar para o seu filho, eles vão ser expressados, eles vão de fato atuar, tá? Existem genes que são genes de proteção, de desenvolvimento de transtornos mentais, por exemplo, o transtorno de ansiedade, e existem genes que vão levar você a ter um transtorno de ansiedade. Mas esses genes, eles podem estar, os genes da proteção, por exemplo, eles podem estar super ligados, funcionando e te protegendo. E aqueles genes que gerariam um transtorno de ansiedade, eles podem estar lá, inibidos e desligados. O transtorno de ansiedade, ele começa quando os genes da resiliência começam a desligar, então você começa a inibir o funcionamento deles, a expressão deles, e quando os genes que levam ao transtorno de ansiedade eles se ligam, eles se ativam e eles começam a se expressar. E quem faz esses genes ligarem e desligarem? Muitas vezes o ambiente. Então, o ambiente fazendo com que o gene se expresse ou se iniba, isso se chama epigenética. Isso é um termo muito importante, eu quero que vocês então aprendam sobre ele mesmo para entender o que você vai poder fazer mesmo com o seu filho, tá bom? Beleza. Então, dito isso, o que a gente tem que fazer para que a nossa epigenética ela funcione muito bem? Aliás, a epigenética é um fator, por exemplo, no transtorno de ansiedade, talvez mais importante do que a genética. Então, se você tem em casa um ambiente que não é de super proteção, esse excesso de proteção, esse negócio de não deixar o filho ser frustrado, de não deixar o filho passar por nenhum tipo de dor, né, dor emocional, não obviamente algo muito intenso, mas algo sutil, leve, ele faz com que a pessoa tenha um risco maior de um transtorno de ansiedade. Se você tem um ambiente que é um ambiente acolhedor, se você valida as emoções do seu filho, se você tem uma boa relação com todo mundo em casa, se as discussões que você tem muitas vezes com o seu marido, com a sua esposa, são discussões que seus filhos não gera medo, não gera desconforto, não gera desestrutura, então você consegue manter um ambiente doméstico acolhedor, você facilita com que aqueles genes da resiliência fiquem ligados e os genes da ansiedade desliguem, tá? Então, é importante em casa você conseguir manter esse ambiente. E fora? Então, quando você faz uso de substâncias, seu filho faz uso de substâncias, por exemplo, como o cannabis, né, a maconha, ou álcool, outras drogas, você está também favorecendo com que esses genes da ansiedade eles se expressem e aí fazendo com que a pessoa possa ter um transtorno de ansiedade. Se essa jovem, essa criança, ela passa por um bullying, você também vai estar expressando esses genes da ansiedade. Então, o que temos que ter na nossa mente é que a gente tem que tentar manter um ambiente o mais saudável possível para minimizar o risco dessa epigenética ser desfavorável para a gente. Então, muitas pessoas, às vezes, têm vários familiares de primeiro grau, irmãos, pai, mãe, com transtorno de ansiedade. Mas se essa criança, desde cedo, ela cultiva naquele jardim dela coisas boas, memórias boas, vivências boas, ela é validada, você minimiza muito o risco e possivelmente seu filho nem vai desenvolver um transtorno de ansiedade. Então, fique atento nisso, comece a observar como o seu comportamento está sendo passado para as pessoas que você mais ama, para que você comece a passar coisas boas, não aquelas coisas que poderiam gerar um grau de sofrimento, tá bom? Então, como essa seguidora fez, que me deu essa ideia de vídeo, né, sobre a ansiedade e tal, se você também quiser ter uma ideia de algum vídeo que você queira que eu fale, que você queira que eu explique, que faça sentido na sua vida, me manda mensagem lá no Dr. Guilherme Labinas no Instagram ou deixa aqui nos comentários. Eu vou anotando e aí conforme eu vá gravando os vídeos eu posso escolher a sua mensagem também, tá bom? Não esquece também já de me seguir aqui e se inscrever no canal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.